E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui novamente para mostrar mais um modelo pronto de redação para o Enem 2023. Então, se você não viu, se você caiu de paraquedas aqui também no canal, dá uma olhada depois nos outros modelos prontos que já estão disponíveis aqui no canal para vocês darem uma olhada e para vocês usarem, treinarem quando estiverem fazendo redação. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comente, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E está saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte, como vocês sabem, vocês já viram vídeo de modelo pronto aqui no canal. Eu sempre coloco aqui na tela, cada parágrafo. E aí a gente vai lendo junto e eu vou te mostrando, como é cada parágrafo, como funciona e o que você pode colocar mesmo para enriquecer a sua redação, o seu modelo pronto. Se eu não me engano, na semana passada, o modelo pronto que eu soltei, mas posso estar enganado, foi um modelo com causa e consequência, Nesse aqui vai ser também com causa e consequência, certo? E também com alusão na introdução. Mas vamos por parte, para vocês também não ficarem perdidos. Vou colocar logo aqui na tela o primeiro parágrafo, a introdução, o modelo pronto da introdução. E como vocês já podem perceber aqui, tem um repertório no início, Tem um repertório sociocultural para a gente relacionar com o tema. Como vocês sabem, falando também para a galera que chegou agora, galera nova que não sabe, o modelo pronto é uma forma de você fazer redação de uma forma muito mais prática, simples e estratégica, porque o modelo já está pronto, o nome já diz, modelo pronto. Então você só tem que se preocupar mesmo com a questão da argumentação e com o tema da redação. Nesse caso, pelo fato de ter um repertório na introdução, como você sabe, o repertório da introdução é opcional, coloca quem quer. Eu gosto de colocar, mas eu também faço modelos prontos sem um repertório, porque eu sei que tem gente que não gosta, Mas como a gente tem um repertório no início, na introdução, a gente tem a obrigação de relacionar com o tema. Porque tudo que você coloca na sua redação tem que ser intencional. Não tem sentido nenhum você colocar um repertório que não tenha relação com o tema que está sendo sugerido. Então o que a gente tem que fazer? Relacionar com o tema. E quando a gente lê essa primeira parte, vocês vão perceber essa relação, que eu faço para vocês, justamente já não terem que se preocupar com isso. Vocês já vão apresentar o repertório com o tema da redação e por fim, no modelo pronto, nesse primeiro parágrafo da introdução, a gente tem o projeto de texto e a tese. A tese é basicamente o seu posicionamento crítico, de uma forma bem resumida, bem breve mesmo, onde você vai estruturar, vai defender mesmo a sua tese no decorrer da sua redação, e também o seu projeto de texto, que como eu falei no início do vídeo, esse modelo pronto está estruturado com causa e consequência. Então no D1 você vai falar da causa do problema e no D2 da consequência. A teologia do traste, vista no exemplar de Manuel de Barros, é caracterizada pela valorização às situações esquecidas e ignoradas na sociedade. Fora da obra, ao observar o tema da redação, nota-se que esse princípio não é efetivado, o que potencializa a permanência dessa realidade. Nesse sentido, a fim de atenuar os males da problemática, é necessário analisar a causa e, consequentemente, você finaliza apresentando a consequência. Então, como eu falei no início, nós trouxemos aí uma alusão a Manuel de Barros, em especial ao seu livro, ao seu exemplar, A Teologia do Traste. Então a gente relaciona com o tema. É interessante porque esse repertório é coringa, então serve para qualquer tema de redação, então isso é muito legal, porque você não vai ser pego de surpresa na hora, Você sabe que esse repertório se encaixa em qualquer tema. E aí a gente relaciona com o tema, apresenta a tese, que é justamente esse trecho onde a gente diz: nota-se que esse princípio não é efetivado, o que potencializa a permanência dessa realidade. E aí por fim a gente tem um projeto de texto, Nesse sentido, a fim de atenuar os males da problemática, com o intuito de amenizar a situação, essa realidade, é necessário analisar a causa e a consequência. Então, o que a gente já observa aqui? Que no decorrer da sua redação, você vai analisar, você vai destrinchar mesmo, você vai explicar essa causa e essa consequência, que você colocou na introdução. Então, tá tranquilo, e a única coisa que você tem que se preocupar mesmo, nesse primeiro parágrafo, é com o tema da redação, com a causa e com a consequência que você vai usar. Só isso. Vamos agora para o parágrafo de desenvolvimento, o D1 e o D2. D1. De início, é fato que a causa está relacionada à persistência do impasse, na medida em que, e esse argumento, sob esse prisma, conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na sociedade que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e se junta a uma massa coletiva. Desse modo, dentro do contexto do tema da redação, nota-se que o sujeito, sem perceber, é induzido a estereotipar essa realidade como um caso frequente e normal. Então, vamos lá.
O parágrafo de desenvolvimento já é diferente da introdução. Na introdução a gente tem o repertório, que é opcional, como eu falei, a exposição do tema, né, ou a relação com o tema, né, quando você apresenta o repertório, a tese e o projeto de texto. No desenvolvimento, não. No desenvolvimento, você inicia com um tópico frasal, é uma frase de início, né, para você abrir, digamos assim, entre aspas, o seu desenvolvimento. Em seguida, você coloca o seu projeto de texto. Então, como nesse caso, nesse modelo, a gente estruturou com causa e consequência, no D1 você vai falar da causa. Aí você coloca a causa, você apresenta, você cita novamente a causa, e depois você vai argumentar. Essa primeira argumentação que a gente tem. Essa argumentação é muito importante, você tem que explicar o tema. Pense que o corretor não sabe nada do tema e que você vai explicar a ele do que se trata, de como funciona, você vai trazer exemplos, você vai explicar, você tem que detalhar. É muito importante que você traga informações sobre o tema, porque dessa forma você não perde ponto nem na competência 2 e nem na 3, né, que são avaliadas de um modo geral essa questão da argumentação. Depois disso, a gente tem um repertório. Nesse caso, o repertório foi uma alusão a Erving Goffman, que diz respeito ao conceito de modificação do eu. É interessante também porque esse repertório é coringa, então serve para qualquer tema. E aí você apresenta, né, como vocês observaram, eu apresentei o tema, no caso, o tema não, o repertório sociocultural, eu expliquei como funciona esse conceito do autor, e depois eu relacionei com o tema e finalizei. Então tá bem tranquilo também, o modelo está completo, né, a estrutura está pronta, está atendendo a tipologia textual dissertativa argumentativa, que é cobrada no Enem, e está tudo certo. Não tem como que se preocupar. Mas, por favor, foca na argumentação. Argumenta, eu sempre vou ficar batendo nisso na tecla. Porque se você não argumentar, você não vai se dar bem, mesmo com o modelo pronto. Você precisa argumentar, você tem que explicar o tema. Vamos agora para o D2. Bom, aqui no D2, né, como vocês podem perceber, o parágrafo é bem semelhante também com o D1. A diferença é porque aqui agora a gente vai focar na consequência, né? É o D2. Então, seguindo a ordem do projeto de texto, a gente apresentou a causa no D1 e agora, no D2, nós vamos apresentar a consequência do problema. Por conseguinte, perceba esses pequenos detalhes também, porque o por conseguinte, né, é um recurso coesivo, conectivo, que traz essa ideia de consequência, né? E a gente está fazendo isso. Se a gente estruturou com causa e consequência, o ideal é que você inicie esse parágrafo mesmo com um conectivo que traga esse sentido. Por conseguinte, nota-se aí você vai colocar consequência, visto que ia ser argumento. Nesse sentido, segundo a atitude blasé, termo proposto pelo sociólogo alemão Georg Simmel, o sujeito passa a agir com indiferença em meio a situações que ele deveria dar atenção. Nesse raciocínio, entende-se que, ao analisar a permanência do determinismo e do tema da redação, o ser humano inclina a adotar essa atitude, tornando-se passivo e inerte com a problemática. Então, como eu falei, é bem parecido mesmo a estrutura, né? Porque é a estrutura do desenvolvimento, então é bem semelhante ao D1. A diferença é que aqui a gente vai falar da consequência, depois a gente argumenta, traz o repertório, que nesse caso foi uma alusão a Georg Simmel, né, a um conceito dele também, é um termo proposto por ele, que foi a atitude blasé. Por sinal, eu até usei esse repertório no meu Enem, acho que foi no Enem 2022, não, no Enem 2020 que eu usei, a atitude blasé. E por fim, a gente retoma novamente o tema, né, relacionando com o repertório, e tá aí, bem tranquilo, e a gente finaliza com esse posicionamento crítico, né, dizendo que por conta de tudo isso, né, o indivíduo ele se tornou passivo e inerte com a problemática. E aí tá perfeito, não tem o que falar aqui desse modelo pronto, então só foca mesmo nessa questão da argumentação, por favor, como eu falei, porque senão não vai adiantar em nada. E por último, a gente tem a conclusão, né? Portanto, é fundamental que o tema da redação seja combatido. Destarte, o agente social, deve a ação, por meio de, o modo, o meio, para que é a finalidade, e o detalhamento. Feito isso, adotando tais atitudes, a teologia de Manuel de Barros, felizmente, poderá ser alcançada. Então vamos lá. No início a gente tem um tópico frasal também, bem semelhante ao D1 e ao D2, né, o desenvolvimento, porque a gente tem uma abertura, digamos assim, né, ao parágrafo, porque a gente está falando, é fundamental que o tema seja combatido, é preciso que o tema seja mitigado, seja atenuado. É legal quando você tem essa frase de início na sua conclusão. Depois, nós apresentamos o agente social, então quem vai resolver o problema, quem você pensa em combater o problema, é o agente social, é o responsável, deve a ação. Então, o que ele tem que fazer? Qual é a ação? O que tem que ser feito? É aqui que você menciona isso. Por meio de, o modo, o meio, como isso vai ser feito, de que modo, para que, a finalidade, né? Então você também tem que trazer essa ideia de que qual é o intuito disso, por que isso está sendo feito, por que você está trazendo essa proposta de intervenção aqui na conclusão. Então você tem que explicar tudo isso e por fim também tem que detalhar, detalhamento. Mesma coisa que a argumentação também
tem que focar em detalhamento, em argumentação, em trazer informação, porque quanto mais você trouxer, mais rico fica o seu texto, mais bonito fica, mais coerente, bem estruturado, e o corretor gosta, fica legal, fica nítido que você entende o tema e que você domina a redação também. Então, por favor, foca nisso, no detalhamento, em trazer informação. E por fim, né, novamente aqui a gente tem o fechamento, e sempre vocês vão perceber nos meus modelos prontos essa questão da progressão textual. Eu gosto muito de retomar repertórios que eu já tinha dito na minha redação, porque isso é muito legal, isso mostra que há links entre os parágrafos, que você foi intencional, que você colocou um repertório ali, mas que depois você está mencionando novamente. Então fica muito legal, eles se conversam, os parágrafos. Então você está fazendo essa relação da conclusão com a introdução, né? Parágrafos totalmente diferentes. Isso é muito interessante e criativo também de colocar na redação. Por isso que eu deixei aqui no modelo pronto para vocês usarem, né? Porque a gente mencionou Manuel de Barros na introdução e nada mais justo do que finalizar aqui a conclusão, esse modelo pronto, com aquilo que a gente já tinha dito na introdução, que a gente já tinha iniciado, na verdade. Então, fica muito interessante, muito legal de você colocar na sua redação. Então tá aí, mais um modelo pronto para vocês usarem como material de estudo, né? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse modelo pronto. Caso ainda vocês tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários. E no geral é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.